Olá, hoje é quarta-feira, 19 de janeiro de 2022. Eu sou o Roberto Crescente e você ouve a primeira edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Brasil tem novo recorde de casos diários de Covid-19. A Alemanha ultrapassa a marca de 100 mil infecções de coronavírus em 24 horas. Crimes de motivação política batem recorde na Alemanha. O Brasil registrou um recorde na contagem diária de casos de Covid-19. Segundo o painel do Conselho Nacional das Secretarias de Saúde, foram mais de 137 mil novas infecções em 24 horas. O CONAS também registrou 351 mortes em razão da doença, um aumento significativo em relação às contagens diárias observadas nas últimas semanas. Já o Consórcio Nacional de Veículos de Imprensa registrou 132 mil casos conhecidos de Covid-19 em 24 horas, o que também é recorde, além de 317 mortes. O maior total contabilizado pelo consórcio em um só dia até agora era de 125 mil casos em 18 de setembro. Um apagão nos dados do Ministério da Saúde, atribuído a ataques cibernéticos ao sistema interno da pasta, vinha prejudicando a coleta de dados desde dezembro. Com a normalização parcial nos registros das contagens nos estados, os números da doença voltaram a aumentar. A Alemanha ultrapassou pela primeira vez desde o início da pandemia a marca de 100 mil novos casos de Covid-19 em um só dia. Segundo o Instituto Robert Koch, foram mais de 112 mil novas infecções em 24 horas. A taxa de incidência em um período de 7 dias chegou ao recorde de 584,4 casos a cada 100 mil habitantes, sendo que há uma semana esse índice era de 407,5. Mas mesmo com a alta nos números, o ministro da Saúde da Alemanha, Karl Lauterbach, disse que os dados atuais não representam a situação real no país e que o pico da doença deve ocorrer somente na metade de fevereiro. A Alemanha tem pouco mais de 72% de sua população totalmente vacinada, sendo que mais de 46% receberam a dose de reforço. O parlamento alemão deve iniciar em breve o debate sobre a vacinação obrigatória no país. Outro país a quebrar o recorde na contagem diária de casos foi a França, que se aproxima da marca de 500 mil de infecções em um dia. Nas últimas 24 horas, até essa terça-feira, foram mais de 464 mil casos. A média de casos dos últimos 7 dias já ultrapassa 300 mil, segundo os dados mais recentes. A Itália registrou mais de 228 mil casos contra 83 mil do dia anterior. O número de mortes diárias aumentou de 287 para 434 no intervalo de apenas um dia. Nos dois países, aumenta a preocupação com o avanço da variante Ômicron do coronavírus, que ameaça sobrecarregar os sistemas de saúde. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde alertou que a pandemia está longe de acabar e rechaçou a ideia de que a variante Ômicron possa ser benigna. Tedros Adhanom Ghebreyesus disse que com o crescimento da Ômicron em todo o mundo, é provável que ainda surjam novas variantes do coronavírus. Na semana passada, a Agência Europeia de Medicamentos afirmou que a disseminação da Ômicron poderá transformar a Covid-19 em uma doença endêmica, com a qual a humanidade pode aprender a lidar. Segundo a agência, isso possibilitaria uma imunidade natural além da vacinação. Mas o chefe da OMS pediu cautela. Ele diz que, apesar da impressão de que o pior já teria passado, nenhum país está fora de perigo. A Ômicron pode ser menos grave em média, mas a narrativa de que é uma doença leve é enganosa e pode custar mais vidas. A Alemanha registrou mais de 47 mil crimes de motivação política em 2021, segundo o Departamento Federal de Investigações do país, o BKA. O número desses crimes foi o maior desde 2001, quando os dados começaram a ser compilados. Os dados preliminares mostram um aumento de cerca de 6% em comparação com 2020. Segundo o BKA, o número final pode ser ainda maior. Mais de 19 mil crimes foram atribuídos a suspeitos de extrema-direita, enquanto cerca de 9 mil foram cometidos por pessoas consideradas de extrema-esquerda.
Outros 17 mil não puderam ser atribuídos a grupos específicos. Autoridades de segurança dizem que as tensões em meio à pandemia podem ter contribuído para esse aumento. Novas informações você confere mais tarde na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.